Gente! Bem-vindos de volta ao Mr. Devs. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre uma coisa bem legal que aconteceu comigo nos últimos meses. Quem já viu alguns vídeos aqui no canal recente sabe que eu falei que saí da loja, do emprego da loja aqui em Amsterdã e comecei algo novo. E esse algo novo é a minha área de formação, então eu consegui um emprego na minha área de formação. E, enfim, vou falar pra vocês como foi pra conseguir um emprego na minha área e como tem sido essa experiência até agora. Então se liga no vídeo de hoje. Pois é, galera, pra quem ainda não viu o meu primeiro vídeo aqui do canal, eu expliquei um pouco, né, sobre quem sou eu, de onde eu vim e tudo mais. E eu sou formada em biomedicina no Brasil, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quando eu terminei a residência, eu fui com Tairone, morar lá em São Paulo. E lá eu fiz uma residência multiprofissional na Universidade de São Paulo, na USP, em oncologia. E isso me deu o título de especialista nessa área, então assim, parte de pesquisa e diagnóstico. Em oncologia, eu, teoricamente, sou especialista. E eu trabalhei um pouco nessa área antes de vir pra cá. Trabalhei 6 meses em um laboratório, né, dentro de um centro de pesquisa lá na USP. Isso foi muito legal. Aí, quando eu cheguei aqui em novembro, eu tentei aplicar para algumas vagas, né, na minha área de formação, nessa área de biomedicina, de oncologia e tudo mais. Aqui tem muitos centros de pesquisa e farmacêuticas também, né, tem sedes aqui em Amsterdã, aqui na Holanda. Mas acabei que não rolou nada pra mim, né. Eu consegui ainda fazer umas 2 ou 3 entrevistas nessa época, mas não chegava a passar da primeira fase, assim. No máximo, fui chamada pra uma entrevista mesmo presencial, que era a primeira fase mesmo de um processo, e eu não passei disso. E aí eu tava um pouco cansada já da minha situação de trabalhar na área, né, como biomédico no Brasil, porque, enfim, antes de eu fazer a especialização, eu trabalhava meio que como técnica de laboratório. Eu via como era cansativa essa rotina de laboratório, que não tinha reconhecimento, que não tinha uma boa remuneração. Então, assim, alguns fatores foram me cansando com relação a isso, e eu tava tentando mudar um pouco de área, né, e migrando pra parte de pouco de criação de conteúdo, marketing digital e tudo mais. E eu gostei muito, né, de começar a fazer essas coisas. E aí, sabe o que eu fiz? Não sei também. Quando eu cheguei aqui e não vi resultados nas minhas aplicações, coisas na minha área, né, que eu já tinha experiência, que eu já tinha um background, eu falei, quer saber, eu não vou mais, vou tentar qualquer coisa aqui e tentar seguir nessa área de marketing digital e tudo mais, tentar essa transição de carreira. E aí eu me encontrei muito na parte de edição de vídeos, é uma parte que eu gosto muito de fazer, porque eu gosto muito dos resultados dos vídeos, encaixar música, encaixar essas coisas, e é por isso que eu tô fazendo aqui o canal também, porque é uma coisa que me dá muito prazer de trabalhar. Enfim, e aí eu comecei a aplicar pra fazer várias coisas aqui em Amsterdã, trabalhar em loja, mercado, o que fosse. E aí eu consegui um emprego em uma loja no centro aqui de Amsterdã. Foi uma ótima experiência, eu tava numa rotina super confortável, né, eu trabalhava meio período, então eu trabalhava tarde, eu tinha manhã livre pra fazer o que eu quisesse, eu ia pra academia, ficava lá. Quando eu chegava, não requeria muito mentalmente de mim nesse trabalho, então eu chegava em casa cheia de ideias, começava a fazer parte de vídeo, criação de conteúdo, estudar um pouco sobre marketing digital e tudo mais, e eu tava nessa vibe. E foi uma ótima experiência no geral, aprendi muita coisa em holandês, pude desenvolver um pouco meu inglês, a questão de perder a vergonha de falar inglês, de sair de casa pra, enfim, explorar, pra se sentir independente, ganhar seu dinheirinho e tudo mais. Então, assim, pra mim foi uma ótima experiência. Eu trabalhei lá por quase 6 meses, mas há algum tempo atrás eu comecei a pensar em alguns projetos que eu quero pra minha vida e, enfim, tá naquele emprego não se encaixava, né, não me ajudaria nesse objetivo que eu quero daqui pra frente, né, em alguns objetivos a longo prazo que eu tenho. Então eu tava buscando
comecei a pensar que eu realmente precisava buscar algo melhor, algo que me desse um retorno financeiro melhor, mais concreto. E no fundinho ali, eu queria muito que desse certo alguma coisa na minha área pra eu sentir, pra falar pra mim mesma, sabe, você consegue o que você quiser. Algo que eu pudesse crescer. E, enfim, eu ficava muito naquela. Eu realmente quero tentar algo, né, pra crescer, enfim, pra ajudar nesses planos futuros, ou eu fico aqui nessa minha zona de conforto, tô trabalhando só part-time, consigo fazer minhas viagens, fazer academia e tudo mais. Então eu tava meio nessa gangorra, assim, de consciência, o que eu tinha que fazer. E teve um dia que eu cheguei aqui em casa, depois que eu terminei o trabalho na loja, eu cheguei em casa, o tarô não tava até. Nossa, a minha ansiedade bateu muito, muito forte nesse dia, assim, muito, muito forte. Eu comecei a chorar, assim, do nada. Eu até postei um vídeo no Instagram, no Stories, no dia, pra, tipo, mostrar um pouco também que, tipo, minha vida não é perfeita. Tem muita gente que acha que, nossa, essa vida que você leva parece ser tão incrível. Mas, enfim, eu tenho vários altos e baixos e eu tenho uma ansiedade muito forte. Não tenho vergonha disso, tento tratar da melhor forma possível. Eu sempre tento realmente ir atrás, né, das coisas. Por mais que eu tenha medo, por mais que eu tenha ansiedade, por mais que eu tenha, enfim, vários pensamentos na minha cabeça, um overthinking, eu vou tentando atrás das coisas que eu quero. E aí nesse dia eu cheguei em casa, chorei muito, fiquei muito mal. Eu falei, cara, eu preciso realmente procurar alguma coisa, porque não tá encaixando esse momento que eu tô agora com o que eu quero chegar. E aí eu não sei se foi isso, mas enfim, chorei do nada e fiquei lá chorando, eu gosto me consolando, que me ajudou a melhorar. E 2 dias depois desse surto, um recruiter chegou pra mim no LinkedIn falando de uma vaga. E a vaga era mega compatível com o meu perfil, né, da minha área. E veio num momento assim que, tipo, eu tava realmente precisando daquilo. Eu achei bizarro aquilo ter acontecido. Tipo, foi realmente, assim, dias depois, poucos dias depois, de eu ter surtado, de eu ter falado, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu preciso, sabe, dar um up, mas eu também tô tão confortável aqui, o que eu faço, Deus? E aí Deus me deu essa resposta, assim, sabe? Eu não quero levar esse papo pra questão religiosa, feito cada religião, enfim, o que você quiser, mas pra mim foi meio que um sinal, um papo de Deus mesmo comigo. E aí surgiu essa vaga, né? Surgiu esse papo com esse recruiter, e aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar. Eu acho que eu não vou conseguir mesmo, porque eu já tentei várias vezes, nunca passava da primeira fase, não sei o quê. E aí já veio meus pensamentos negativos, falei, cara, eu vou tentar porque nem vai rolar mesmo. Aí eu falei que topava pro recruiter, falei, muito boa essa vaga, realmente, parece ser bem compatível com o meu perfil, não sei o quê. E aí a gente marcou uma call, ele me explicou um pouco sobre a vaga realmente, sobre a empresa que eu iria trabalhar, porque esse recruiter, ele é um recruiter de uma agência de recrutamento, e ele é contratado, né, a empresa é contratada para conseguir candidatos para o processo seletivo de empresas da qual eles são contratados. Então, ele me explicou sobre a empresa e tudo mais. Fez algumas perguntas padrão, qual é a sua expectativa de salário, você tem disponibilidade full time, você trabalha agora, o que você faz agora, enfim, eu expliquei tudo para ele. Enfim, falei tudo, toda a minha carreira, falei tudo que eu tava fazendo, de onde eu tinha vindo, tudo. E aí ele que ficou responsável por enviar a minha inscrição para a vaga da empresa, né, na que era a vaga. E aí no mesmo dia ele me mandou um e-mail dizendo que eles queriam saber mais sobre o meu último emprego no Brasil. E aí eu respondi explicando, né, o que eu tinha feito, enfim, qual era a minha opção, o que eu fazia lá e tudo mais. Umas incrementadinhas também. E no dia seguinte ele falou que a galera me chamou pra entrevista, que eles gostaram do meu perfil. Só que o rolê, assim, em outra cidade. A entrevista é em outra cidade, que a sede da empresa fica, e seria de 11 horas. E eu não tinha como, porque meu emprego na loja eu entrava de meio-dia. Então não tinha como eu ir em outra cidade, de 11 horas da manhã, fazer uma entrevista, voltar pra Amsterdã. Enfim, não rolava. Eu falei que eu não podia por conta disso, que eu tava trabalhando, não tinha como. Eu ia tentar vir com o meu manager da loja, mas eu nem falei. Porque assim, na verdade, na época eu tava muito... quer saber, se não deu certo, tudo bem. Tô tranquila, tô de boa. Eu fiquei, tá, é isso. Se eles quiserem, vai ter que ser online. Senão, tchau, tchau. E aí, com ele, assim... E o recruiter, ele só ganhava se eu conseguisse a offer da posição, né? Ele fez toda a internet lá para que eu conseguisse fazer essa entrevista de todo jeito. E aí ele conseguiu negociar para que eu fizesse essa entrevista, primeira entrevista online. E a minha primeira entrevista, né, foi com o manager, que é o atual manager. E, nossa, eu amei demais a parte. Nesse momento, o meu olho começou a abrir
né, para essa vaga, para essa posição, porque, enfim, ele começou a falar da empresa, ele começou a falar da cultura que eles têm, né, da vibe que a empresa tem, e parecia muito legal trabalhar lá. Ele mostrou foto do prédio da empresa, falou o que a empresa faz, né, a diferença que ela faz na vida das pessoas, na parte de ciência, e, cara, eu fiquei muito deslumbrada, e aí eu comecei realmente a encher meus olhos para essa vaga. Enfim, quando terminou, eu gostei muito do papo com ele também, ele parecia ser um chefe super solícito, que gosta de ensinar, que gosta de explicar, que te ajuda a evoluir, sabe? E eu nunca tinha sentido isso antes com outros chefes passados. E aí eu gostei muito, fiquei deslumbrada, e ele falou, olha, eu vou sair de férias uma semana, quando eu voltar é que eu vou analisar direitinho as entrevistas. E aí eu falei, tá bom, tudo bem, não tem problema. E aí eu também fui sair de férias, fui pra Croácia, dá licença, pra Croácia, curti lá meus 7 dias no veleiro. Quem não assistiu o vídeo aqui no canal sobre essa viagem, vai lá assistir, porque é muito legal. E aí eu fui curtir a viagem e fiquei pensando muito com relação a essa vaga, né? Fiquei encantada com a primeira entrevista, falei, cara, se der certo seria muito legal, mas também curti minha viagem que nem lembrava mais. Quando eu tava no aeroporto voltando pra Amsterdã, me ligam. E era a galera da empresa mesmo, o RH da empresa, me ligando, falando, olha, a gente quer chamar a próxima entrevista, vai ser aqui e tal. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu nunca passei dessa parte. E aí, como eu falei, o recruiter que tava me acompanhando, ele sempre fazia uma pré-call comigo antes de eu ir pra entrevista mesmo, e eu acho que isso me ajudou bastante a me preparar, a saber o que falar, em fazer as perguntas certas, né, pra dar uma diferença pros outros candidatos. E aí, a segunda entrevista, eu consegui me organizar, enfim, marcar um horário com eles que eu conseguisse ir pra lá, né, e conseguisse voltar a tempo pra trabalhar na loja, porque afinal não tinha nada garantido ainda, não tava na segunda fase, que era a última, mas não era nada garantido, então tinha que realmente ficar, segurar meu emprego na loja de boa. E aí eu fui. A empresa, ela fica em Utrecht. Utrecht é uma cidade bem bonitinha que tem aqui perto de Amsterdã. Fica saindo da central daqui até a central de Utrecht, dá uns 25 minutos de trem. E, enfim, tem fácil acesso, tanto da Amsterdã Central, como do Zuid, como do Sloterdijk, sai trem para Utrecht, então é super fácil chegar lá. E só que, no meu total de trajeto, de percurso, eu demorei 1h30 para chegar lá. Sim, 1h30. Eu estou levando 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar todos os dias. Mas já conta esse rolê. E aí, no dia que deu certo pra entrevista, né? Eu fui lá bem cedo, no primeiro horário. E eu cheguei lá, fiquei deslumbrada com o prédio. Super moderno, muito massa de verdade. E eu fui pra entrevista, lembro que foi com uma diretora, né, da empresa, né, um diretor do departamento que eu tô trabalhando. Um outro manager, né, que é tipo sub-manager do meu manager. Então, enfim, ele tá abaixo do meu manager, mas ele também é manager. E uma outra Research Associated que ia trabalhar diretamente comigo no time. E aí a entrevista foi muito agradável também. Deu pra perceber que realmente a vibe deles é muito parecida, é uma vibe muito legal, de que a empresa realmente preza por eles, de que eles trabalham ali porque realmente é prazeroso trabalhar ali, que a empresa, ela é muito legal. E eu fiquei super encantada com o prédio. Nossa, era muito irado. E fizeram até um mini tour comigo por lá, depois da entrevista, e eu fiquei, meu Deus. Tava muito nervosa porque, enfim, como eu já tava na segunda fase, eu tinha gostado muito da primeira, do que era a empresa, o que ela fazia, e eu me via ali no futuro, eu queria muito que desse certo. Então essa segunda entrevista foi bem mais nervosa pra mim, mas o papo com a galera flui muito bem, foi muito tranquilo. Basicamente, nessas duas entrevistas, eles queriam saber realmente sobre o meu background, né, perguntaram sobre o que eu fazia, sobre onde eu formei, quem eu sou e blá blá blá. E foi isso, sabe? Foi um bate-papo mesmo, assim. Eu fiquei com medo de ser uma coisa mais técnica, eu não consegui dar conta, mas foi realmente pra falar mesmo um pouco sobre mim e ver se realmente encaixava com o fit da empresa pra seguir. E aí eu lembro que no mini tour eu fiquei muito encantada porque o cara me mostrou a parte dos laboratórios e eu fiquei, caraca, muito massa, assim, realmente são laboratórios super modernos, fazem várias coisas. Mostrou a parte de escritório, mostrou a parte de lanchonete, de café, muito legal mesmo. Eu fiquei impressionada, eu fiquei, cara, será que um dia eu realmente vou conseguir trabalhar aqui? Num ambiente desse, num ambiente agradável, num ambiente legal. Porque era totalmente o oposto do que eu trabalhava no Brasil, que era laboratório fechado, sem janela, às vezes você não via a luz do dia, que, enfim, muitas vezes eram pessoas que trabalhavam com você, que eram pessoas muito fechadas, que não estavam ali pra ajudar, elas estavam ali pra trabalhar só, e, enfim, cada um por si, sabe? Era realmente o oposto do que eu trabalhava, que eu já tava cansada, e realmente veio com uma ideia de que eu queria muito aquilo ali que seria muito legal pra mim. E aí, sei lá, a entrevista foi numa sexta-feira, eu fui curtir meu final de semana, no feriadão, acho até, na segunda-feira era feriado aqui em Amsterdã, na Holanda, não sei. Eles falaram, não, na terça-feira a gente dá o resultado e te avisa qualquer coisa. Aí eu falei, ai, quer saber?
acho que nem vai rolar mesmo. Vamos ligar no máximo lá pra sexta-feira pra dizer que nem deu certo. Fui desencantada, mas eu fiquei bem tranquila também. Não fiquei muito pensativa nisso, não. Só que na terça-feira de manhã, assim que deu o horário comercial, o recruiter me ligou. Débora, fizeram a oferta pra você. E aí, manda os documentos que você já vai acertar a sua data pra começar. E eu fiquei... Caraca, eu não acredito. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Aí fui falar pro Tarone, enfim. E conseguir essa vaga, né, significou muita coisa pra mim, na verdade. Várias coisas. Primeiro que foi uma superação do inglês, porque, assim, eu acho que muitas entrevistas que eu fiz, as entrevistas que eu fiz no começo, quando eu cheguei aqui, eu não consegui ir pra frente porque o meu inglês não era tão bom. E eu acho que a loja me ajudou muito a, enfim, perder esse medo de falar inglês e ir mais atrás das coisas. E, então, teve essa superação de conseguir realmente um emprego na minha área, em inglês. Então, eu fiquei muito feliz com essa conquista. Também teve a questão da reaproximação com a minha área, que eu achei que estava, assim, totalmente desgastada. Veio essa vibe nova, né? Um novo conceito de trabalhar em uma empresa diferente, nesse ambiente diferente. Falar, cara, que isso aqui vai ser legal pra mim. E fez valer a pena todo aquele tempo que eu gastei, né? A graduação, a especialização, o tempo de emprego, de estar aqui agora. E também meio que uma resposta, né, do que eu tinha pedido a Deus e veio pra mim, assim, de uma forma muito clara que esse é o caminho que eu tenho que seguir e eu tô indo nele. E já tá sendo pra mim uma das experiências mais desafiadoras pra mim até aqui, nessa vida nova na Holanda. Mas também tá sendo a mais enriquecedora também de longe, onde eu tô realmente conseguindo me desenvolver como pessoa, como um profissional, de realmente, assim, eu já vejo um crescimento que eu tive da primeira semana que eu tô até hoje, de assim, absurdo, sabe? Que lá na minha primeira semana eu achei que eu não ia conseguir. Mas foi isso. Com relação à documentação, toda a documentação foi feita online, né? Assinei o contrato no DocSign, tive que ir em canto nenhum. Eu comecei lá faz um tempo já, e realmente tá sendo muito, muito interessante e desafiador. Mas agora vamos para alguns pontos importantes dessa história toda, né? Que vale a pena destacar. Eu trabalho hoje em uma empresa que é de biotecnologia, né? Uma farmacêutica. E eu acho muito legal, muito bacana. A empresa realmente tem uma pegada bem, bem legal de tech, enfim, tem horários flexíveis, tem a questão do almoço na empresa, que é bem legal. Tem snack free todo dia, que eu adoro. Tem fruta. E eles prezam realmente pela qualidade do funcionário para ele. O funcionário ter a vontade de trabalhar lá e de produzir bem, sabe? Então isso pra mim foi uma diferença muito grande do que eu tava acostumada. Às vezes eu até fico meio que... Cara, de verdade isso aqui, gente? Tipo assim, você pode sair mais cedo só porque você terminou tudo que tinha pra fazer, você não precisa ficar cumprindo horário aqui. Interessante, isso aqui faz sentido. E eu tô muito feliz com isso. E eu tô gostando muito mesmo das atividades que eu tenho lá. No meu trabalho, eu tenho que fazer, na minha função, menos atividade de laboratório e mais parte administrativa, de ter que lidar com algumas coisas. Então, eu tenho que lidar muito com gente, eu tenho que mandar muito e-mail, eu tenho que resolver muito problema. E eu já tô tendo que resolver tudo isso porque o meu time tava bem desfalcado, então eu precisei assumir logo responsabilidades muito rápido. Isso também foi muito desafiador pra mim, mas, enfim, realmente tá sendo muito, muito enriquecedor. E com relação ao meu contrato, eu não precisei validar diploma aqui. O que eu fiz foi, quando eu estava no Brasil, a gente precisou fazer a tradução juramentada e um apostilamento do cartório de alguns documentos, como a nossa certidão de casamento, enfim. E aí eu fiz isso com o meu diploma. Eu traduzi, fiz a tradução juramentada e apostilamento dele, né, no meu diploma da graduação. E isso foi o suficiente aqui para esse emprego que eu tô hoje. Eu tenho um contrato hoje, na verdade, é com a empresa de recrutamento, né? São eles que me pagam, eles que, enfim, essa parte de RH é toda com eles. Mas eu sou funcionária, né, terceirizada da empresa que eu trabalho mesmo no dia a dia. Aí existe aí no futuro a chance de mais de internalização para dentro da empresa. Também se não rolar, tudo bem, porque eu acho que, enfim, o tempo que eu já vou ficar do meu contrato já vai ser muito enriquecedor pro meu currículo. Então, mesmo que não dê certo ser internalizado no futuro, pode ser que novas oportunidades surjam por aí, não sei realmente o que vai acontecer. Tô indo no caminho que ele me colocou. E pra conseguir esse rolê, Débora, como é que foi? O que você fez? Basicamente, o que eu fiz foi realmente organizar o meu LinkedIn, deixar ele atualizado e mudar ele todo para inglês. E deixar lá a ferramenta que eles têm no LinkedIn, que é o Open to Work. Isso facilita muito os recruiters chegarem até você, porque, enfim, eles conseguem fazer o filtro lá e as vagas que realmente dão match com você e você tá no Open to Work, eles chegam fácil em você com isso. No Brasil eu não usava muito isso, nem o LinkedIn funcionava muito pra mim também. Mas aqui, desde que eu mudei e que eu coloquei essa ferramenta do Open to Work, sempre vem alguns recruiters falar comigo, falar de vaga e tudo mais. Aí
Quando eu entrei na loja, parou de aparecer um pouco, porque, enfim, eu comecei a ficar menos ativo no LinkedIn mesmo, não tava procurando nada. E aí, quando começou um pouco o verão, começou a voltar alguns recrutas falar comigo, e até que surgiu esse, com essa vaga, e foi a que eu segui, e tô hoje. E eu realmente tô gostando muito de trabalhar lá. Por enquanto, a questão do trajeto, né, de 1h30, não tá sendo tão ruim quanto parece falar. A vista é bem agradável, né, do trem. Eu sempre, inclusive, posto lá nos meus stories, então, se você não me segue no Instagram, já vai lá. Mas eu sempre posto todos os dias, quase, o meu trajeto indo pra Utrecht. Porque eu realmente adoro a vista que tem lá. Tem um canal bem bonito, um rio bem bonito que passa. Quando tá esses dias ensolarados, fica bem legal. E assim, 1h30 de transporte na Holanda é muito melhor do que 1h30 de transporte em São Paulo, né, gente? Venhamos em convenhamos, parceiro. Eu acho muito agradável a vista que eu tenho lá. Quando eu vou, eu acho bem animadora, né, pra começar o dia. E quando eu volto, eu acho bem tranquilo, assim, de ficar olhando pra vista e relaxar. Quando eu vou, eu fico, meu Deus, ansiedade, será que eu vou dar conta do dia hoje? E quando eu volto, eu falo, nossa, ainda bem que eu consegui dar conta do dia hoje. Foi muito legal conseguir várias coisas. Claro que nem tudo é perfeito, tem momentos de frustração por não conseguir fazer algumas coisas ainda. E às vezes, eu não sei se a minha limitação é de entender melhor o processo que tem na empresa, né, no meu time, ou se é o meu inglês que tá me limitando. Então, eu realmente, às vezes eu fico pensando que é o inglês, mas às vezes pode nem ser, sabe? Então, tem várias coisas que eu preciso trabalhar melhor. E meu trabalho por lá é full time, eu trabalho 8 horas por dia, mas tem horários bem flexíveis. Normalmente eu faço de 9 às 5, mas varia dependendo do dia, dependendo do que eu tenho pra fazer, enfim. O importante lá é você cumprir o que você tem pra fazer. E eu acho isso bem, bem mais produtivo. E, enfim, pra fechar, eu queria deixar registrado aqui o meu relato da minha primeira semana lá na empresa, que foi um desastre. Pois é, então assim, foi muito louco mesmo. Porque desde o primeiro dia a saudade já bateu forte. Eu não conseguia entender às vezes o que as pessoas estavam falando. Eu tive um almoço com o meu time no meu primeiro dia. E enfim, lá na cafeteria, na lanchonete, na parte de comer lá no restaurante. Porque não é restaurante, não sei. Tipo, enfim, quando eu fui almoçar com meu time, enfim, o lugar tava super lotado, super cheio, então muito barulho. Eu não entendia muito bem o que as pessoas estavam falando, principalmente eles. Então isso me deixou muito desesperada no dia. Cada um tem seu sotaque lá, né? Cada um fala inglês fala inglês, mas é um inglês com sotaque. Então eu me senti muito perdida, eu me senti muito abaixo do nível de que eles tinham ali. O meu inglês na loja, ele super dava conta, mas quando eu cheguei na empresa, eu realmente percebi que o meu inglês estava um pouco abaixo. Isso pra mim foi um baque. Eu fiquei com muito medo, na real, de nem passar do primeiro beijo, o probatório, de falar, minha gente, assim, essa mulher não sabe nem falar inglês, manda ela embora, não vamos continuar não. Eu fiquei com muito medo disso acontecer de verdade, apesar de eu nunca ouvi falar disso na vida, mas fiquei com medo. No meu quarto dia, eu tive uma super febre. Foi muito louco, sério. Eu tive uma febre assim, claramente foi psicológico, uma febre assim de 39 graus durante 2 dias. Claramente foi psicológico, porque eu não sentia mais nada além da febre. E eu também tinha que trabalhar, porque eu tava no meu terceiro, quarto dia de trabalho, eu não ia faltar falando que tô com febre, né? Foi muito louco, assim, a primeira semana foi um desastre total. Eu achei que eu não ia dar conta, que eu ia ser mandada embora. Mas é isso. Foi muito difícil no começo, mas eu segui persistindo, como sempre. Eu falava pra mim mesma, e o Tarone falava muito pra mim também que ia dar certo, que eu ia me acostumar, que eu ia conseguir entender as pessoas, que eu só ia crescer se eu realmente me colocasse à prova ali nesse momento. Que se eu desistisse ali por medo, né, por achar que não ia dar conta, eu realmente não ia, entendeu? Isso foi muito louco. Nessa primeira semana, assim, quando eu paro pra pensar como foi essa primeira semana e como eu tô hoje, é realmente incrível. E eu tô muito feliz e eu espero do fundo do meu coração que eu continue com essa ideia, com esse pensamento, que eu consiga melhorar cada vez mais. Porque a gente só melhora realmente indo, tentando, botando a cara a tapa. E eu prego muito isso, apesar de ter muita ansiedade, mas eu vou fundo, eu vou indo, superando, falar tem que ir, e é persistência, sabe? Eu acho que é muito, muito, muito que eu tenho, é realmente persistência. E, enfim, com o tempo eu fui entendendo melhor as pessoas, eu fui começando a ganhar mais segurança de falar também, fui entendendo os processos do fluxo de trabalho, então as coisas começaram a se encaixar mais. Eu fui percebendo que não era o inglês que eu não estava entendendo, é que eu não estava entendendo o fluxo de trabalho de lá, porque eu tinha acabado de chegar, as coisas ainda estavam se encaixando. Não era problema de inglês, era problema de entender realmente o que estava acontecendo. E as coisas foram indo, fazendo sentido e fluindo. E foi isso, gente. Basicamente, o que eu fiz foi organizar meu LinkedIn para conseguir esse emprego, colocar lá o Open to Work e aplicar para as vagas que aparecem por lá, ou esperar o momento certo que algum recruiter vai falar com você, vai te indicar uma vaga super boa. E, enfim,
É isso aí. Acredite, tenha fé, que uma hora vem, tenha persistência. E saiba de uma coisa, que conseguir não é a parte mais difícil. É se manter lá. Se manter no desafio, né? Eu acho que, pra mim, eu achei que a parte difícil seria conseguir, mas a parte de se evoluir no seu trabalho é mais difícil. Bom, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco da minha história, da minha experiência por aqui de novo. Estou muito feliz pelo que tem acontecido, muito nervosa com os desafios de cada dia, mas é isso. É persistência, trabalho, é ir em frente e se desafiar e ter muita fé. Porque não sei no que você acredita, mas tenha fé que as coisas vão dar certo, que elas vão. E eu realmente estou muito, muito feliz com tudo que tem acontecido por aqui. E se você quer saber mais sobre a minha vida morando aqui em Amsterdã, lugares pra ir, coisas pra fazer, e é claro, muitas viagens que eu espero que continuem acontecendo muito. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos! Tchau! Nesco! Meu Deus do céu, olha uma foto do mundo.